Glória a Deus. Pode glorificar, Jesus está na casa. Continua adorando. Talvez você ainda não deu nem glória. Dá aleluia, manda aleluia para Ele. Exalta, glorifica. Porque enquanto você exalta, Ele está dando ordem aos anjos, ao meu e ao teu respeito. Enquanto você está aqui adorando, Jesus está resolvendo os teus problemas. Oh, que dimensão! Que dimensão espiritual está neste lugar! Glorifica a igreja! Glorifica o dono da vida! Glorifica! Agradece! Glorifica, agradece! Glorifica, agradece! Aleluias! Porque Ele está na casa. Aleluias. Eu quero cumprimentar essa igreja linda com a paz do Senhor. Glória a Deus. Para mim é sempre uma satisfação de estar aqui. A semana passada eu estava com tanta saudade desse lugar que eu mandei uma mensagem para nossa irmã Vânia, que eu disse: irmã Vânia, porque eu estava com saudade desse lugar. Eu me sinto bem nesse lugar. Aleluias. E eu antes de ministrar, eu preciso testificar algo para que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Porque tudo que glorifica, tudo que nos alegra, tudo que nos traz alegria, paz, esperança, tudo que glorifica o Senhor tem que ser testificado para que outras pessoas comecem a aprender que o que sai deste altar, tem peso e tem verdade do céu. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Vai ser o que a gente vai ministrar. Essa palavra desde sexta-feira passada que Deus fala comigo. Essa já é a 4ª igreja que eu ministro essa palavra de sexta para cá. Porque essa palavra tem me abençoado. Deixa eu contar um pouquinho, 2 minutinhos, um pouquinho do meu testemunho, para você entender o que eu vou agradecer. Nasci num lar conturbado, num lar aonde não havia paz, alegria, aonde a minha mãe era uma mulher muito ferida, uma mulher cheia de traumas, de medo, de insegurança, uma mulher traída, uma mulher que passava por agressões verbais. E ali como criança eu nasci neste lar, vendo tudo isso, e isso causou muitos traumas em mim. Fui criada num lar onde fui rejeitada, fui abandonada dentro da minha própria casa. Fui agredida verbalmente muitas vezes, moralmente, mesmo quando criança. Aos 16 anos de idade, quando eu estava em um período de abraço, de conforto, um período de ser amada, de ser cuidada, estava na fase de criança para adolescente, eu fui colocada de casa para fora, pelo meu pai. Não tive a oportunidade de concluir meus estudos. Aos 16 anos eu tive que parar os estudos para trabalhar. Tive que ser mulher no caboreto, como diz o nordestino. Foi um fruto que teve que amadurecer forçado. Tive que ser mulher forçada. Tive que amadurecer a minha mente forçada. Mas tudo isso eu olho hoje para mim. Eu digo: Jesus, obrigado por tudo que eu passei. Porque chegou um momento na minha vida que eu tive que tomar decisões. E decisões muda radicalmente toda a história da nossa vida. Eu tive a oportunidade de escolher o que eu realmente queria para mim. E eu escolhi servir e obedecer ao Senhor.
E essa escolha, eu agradeço a Deus pela oportunidade de hoje estar onde eu estou, não por mérito. Não foi simplesmente porque você vê hoje a pastora Simone nasceu num berço sacerdotal. Não foi num berço aonde eu já tinha coroa de rainha. Mas eu nasci como Radassa, no campo, tendo que trabalhar duro para sobreviver. Mas uma atitude minha, uma decisão mudou completamente a minha vida. Aos 19 anos conheci o meu esposo, que hoje eu tenho 25 anos de casado. Queria muito que ele estivesse aqui, que eu queria me declarar para ele. Glória a Deus. Amo demais o meu esposo, amo a minha família. Você é vovó, tá? Aleluias. Meu filho já inventou de mim fazer vó. Meu Deus. Mas eu louvo a Deus, tenho 3 filhos, uma de 26 anos, faz faculdade, trabalha, a outra já vai se casar agora em setembro. E o meu filho também já vai me dar um netinho. E eu olho para mim, hoje eu digo, Jesus, muito obrigado. O Senhor me deu uma oportunidade, porque são oportunidades que vêm na nossa vida e a gente tem que agarrar. O tempo passou, e eu passei toda a minha vida culpando os meus pais por não ter conquistado aquilo que eu mais sonhava. O meu sonho era ser policial. Meu sonho, eu acho que eu já falei isso aqui, era colocar 2 pistolas num quarto, sair por aí metendo bala em todo mundo. Aí Jesus me deu uma pistola mais poderosa, que eu saio por aí metendo bala na cara de Satanás mesmo e ganhando vidas para o reino. Por que eu estou falando isso? Para você entender que você é hoje e você vai ser aquilo que você decide ser. Deus, Ele tem a promessa antes de você ser gerado, mas decidir, escolher ser o que Deus Ele separou para você é uma escolha sua. Deus não pega ninguém a pulso. E há 3 anos atrás, mais ou menos, começou Deus colocando no meu coração. Aliás, antes disso, eu tive muitas oportunidades de emprego, mesmo sem ter concluído meus estudos. Parei na 6ª série eu parei, mas mesmo assim Deus cuidava de mim. Gerenciei empresa, gerenciei já algumas lojas, já trabalhei em algumas áreas que, olhando pelos meus estudos, eu não tinha condição, mas o céu me ensinava, porque eu sempre gostei de pesquisar, mas eu não tive a oportunidade de terminar os estudos. Mas alguns tempos atrás Deus disse, conclua os seus estudos. Eu disse, Deus, mas eu não tenho tempo hoje como trabalhando na tua obra. Não tenho tempo mais de concluir. O Senhor, conclua os seus estudos. E eu voltei a estudar. Mochilinha nas costas. E comecei a estudar e concluir os meus estudos. Quando eu peguei aquela ficha 19, eu guardei com muito amor, porque no tempo que era para concluir, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe que tem alguém que precisa escutar isso. E vai estar dentro da mensagem que eu vou pregar aqui. Concluí os estudos, meu vereador. E quando eu concluí, o tempo passou, ficou lá. E o ano retrasado, Deus começou a gerar no meu coração, trabalhar numa área que eu poderia ajudar mais pessoas. Ajudar mulheres que um dia já passou por onde eu já passei, que hoje não sabe lidar com a situação. Porque eu aprendo que só cuida de feridas, só entende feridas quem um dia já sentiu na pele a dor de uma ferida. E eu não estava entendendo o que Deus estava querendo fazer comigo. Sempre gostei deste movimento de abraçar, de estar perto, de conversar, sempre gostei. Sempre fui muito falante e isso me ajudou muito na minha área profissional, porque em todas as áreas eu sempre me destacava, porque eu era muito falante. Eu procurava aprender e às vezes quando eu falava o português errado, eu não tinha problema de alguém dizer, não é assim que fala, é assim, eu não tinha problema.
Eu gostava que as pessoas corrigissem porque eu queria aprender. E isso é um dos maiores dons do ser humano, é quando ele está disposto a aprender com os seus próprios erros. Então isso me ensinou a estar aqui. Só que eu comecei a estudar psicanálise clínica. Comecei a estudar sem mesmo entender. E o tempo foi passando, e quando estava faltando 6 meses para concluir o curso, não tinha mais dinheiro para concluir o curso, as portas se fecharam. Eu fiquei muito frustrada, que eu disse, Deus, eu pensei que foi o Senhor que mandou eu entrar, e agora, enfim. Quando foi o mês de maio, o curso é concluído. A instituição liga para mim, essa instituição é lá na Bahia, eu estava fazendo online. Estava fazendo pela internet, assistindo às aulas, participando de todos os cursos. Os bônus que o curso dava, eu executava ali, carga horária, é uma carga de 8 horas. E eu fui me profissionalizando em algumas áreas, mas o curso terminou em maio. E todo mundo ali, pronto para receber a documentação, mas ainda faltava 7 parcelas para ser concluída, e era muito dinheiro. E eu disse, Deus, e agora? Como é que eu vou arrumar esse dinheiro agora para concluir? Então, eu vou ligar para o curso. Falei para o meu esposo, vou fechar o curso. Vou ligar e vou dizer que não dá mais. Ele, filha, mas acabou o curso. Você participou de todas as aulas. Você participou de todos os mini cursos. Os bônus que o próprio curso ofereceu. Você está com certificado aí. Você não pode desistir. Eu digo, filho, mas de onde eu vou tirar esse dinheiro agora? Que virou uma bola de neve. Ele disse, faça o seguinte, não ligue agora não, espere mais um pouco. Às vezes Deus não une pessoas, Ele une propósito. Para nos ajudar, para nos auxiliar. Porque casal é assim, quando um está fraco, o outro está forte. Quando um está forte, quando um está fraco, o outro já está forte para auxiliar. E assim vai. E naquele momento foi um momento de fraqueza que eu queria largar tudo, desistir, fiquei muito frustrada. E o tempo passou, isso foi em maio. Passou o mês de junho, e chegou julho. Há 3 semanas atrás. Quando eu peguei ali o curso, que já tinha outra, num grupo estavam falando para as pessoas que ainda faltava finalizar. Algumas faltavam uma parcela, 2 parcelas. E eu digo, Jesus, eu sou 7 parcelas. Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro para concluir agora? De repente eu recebi uma ligação de alguém. Porque quando Deus ele promete, Ele se responsabiliza. Quando Ele diz assim, eu vou te levar mais além para curar vidas, Ele vai fazer. É porque a gente se apressa muito. Eu comecei a atender assim algumas pessoas, algumas irmãs. A senhora é psicanalista, eu vejo lá que a senhora é psicanalista. E eu ficava quieta, mas aquilo doía, porque eu digo, Deus, e a minha documentação? Agora o curso terminou, mas para eu atender repartições públicas, eu preciso da credencial e do documento. Como é que eu vou colocar um jaleco sem registro? E nesse dia, essa pastora amiga minha ligou para mim e disse, pastora, aquele curso, a senhora já concluiu? Eu com muita vergonha, muito tímida, porque às vezes Deus testa a gente. Eu disse, pastora, o curso está lá, concluído, mas a documentação está presa até eu concluir. E falta muito? Falta, pastora, falta muito. Ela disse, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar esse curso que termina. Porque eu acredito no seu ministério, eu acredito no propósito de Deus que tem com você nesse chamado. Eu disse, não, a senhora está brincando. Ela disse, estou falando sério. Eu disse, a senhora vai parcelar no cartão em quantas vezes? Deixa eu ver logo lá. Ela disse, não, me passe o Pix que eu vou pagar tudo em dinheiro para você. Você vai concluir esse curso e peça logo essa documentação, porque eu quero ver você atendendo. Eu não acreditei no que estava acontecendo, porque quando a bênção chega, a gente fica como o Salmo 126, a gente fica como quem sonha. Liguei para o diretor daquela instituição, falei diretamente com ele, ele ficou até abismado, que ela disse, a senhora vai pagar toda a parcela, as 7 parcelas de uma vez só? Eu disse sim, o que é que você pode fazer comigo? Ele disse, o que eu posso fazer é tirar as taxas, as multas e o juro, e a senhora pagar só o bruto das parcelas atrasadas. E para a glória de Deus,
Hoje eu recebi toda a documentação. Aplauda mais forte que ele merece. Ele merece. Ele merece. Essa aqui é a credencial, mas a documentação está em casa, é muito papel. Mas eu disse, não, Senhor, eu preciso levar para aquele lugar, porque a última vez que eu estive ali, tu usaste o teu servo e disseste para mim que o projeto era teu e que eu não desisti, e que tu iria me levar para lugares que ninguém queria ir. Eu já tenho a chave para entrar. Eu posso entrar onde agora o Senhor mandar. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a chave. Isso aqui é a chave da cura. Porque quando Deus ele faz para você, ele não é só para você. Quando Deus te dá um carro, não é só para você. Quando Deus te dá uma bênção, não é só para você, mas para outras pessoas serão alcançadas. E essa semana eu sou muito chata, irmão, sou muito amostrada. Já vou mandar confeccionar o meu jaleco. Glória a Deus. Já estou atendendo online, já tenho 2 pacientes. Hoje alguém me liga e diz, pastora, quero fazer um pacote. Tem promoção? Eu digo, tem, para crente tem. Ontem à noite eu estava na rádio lá em São Lourenço da Mata, dando uma entrevista. E eu recebi a ligação do diretor hoje daquela rádio dizendo, olha, bombou o programa ontem. A senhora vai voltar de novo para trazer de novo esta mesma mensagem que a senhora trouxe para as mulheres. Quem faz isso é Jesus na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Para dizer para você, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos, porque Deus é fiel. E já iniciei outro curso. Estou fazendo um curso de especialização para mulheres, terapeuta. É uma especialização terapeuta, porque eu quero atingir a área só para mulheres e adolescentes. Os homens estão fora. Porque homem é muito complicado. Homem tem perfil narcisista e não dá não. Então eu quero por enquanto atender mulheres e adolescentes. Deus está já trabalhando. Já estamos executando esse trabalho online. E eu quero, no início de 2024, estar abrindo o meu primeiro consultório para a glória de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim, fica crente. Fica firme. O trajeto tem provisão. Mas o destino final tem abundância para a tua casa. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo... Nós vamos ler até o versículo 4, depois a gente vai pular para o 8, e vamos ler o 12, o 13 e o 14. Essa mensagem Deus me deu sexta-feira. Eu estou contando esse testemunho, mas eu vou dizer uma coisa a você. Ore por mim. Estou passando por retaliações por conta disso. Mas eu sei que é porque a vitória é grande demais que está para chegar. Amém? Porque trabalhar com pessoas não é fácil. Você trabalhar com feridas de pessoas não é fácil. E vocês precisam me blindar em oração. Amém? O vereador também, precisar de mim, estou à disposição. 17 de 1 Reis, versículo 1 diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante o Jordão. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Aos corvos que ali te sustentem. Versículo 8 e o 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, então veio o quê? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu dei
ali há uma mulher viúva que te sustente. Versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e o teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Nós vemos aqui uma história de um profeta. A história do profeta Elias é uma história muito curta, mas aqui se inicia a sua história. Porque aqui nessa história Elias foi levantado por Deus em um tempo muito delicado de Israel. Durante o reinado de Acabe, no reino norte, a gente observa o seguinte: Judá era do reino sul, capital de Jerusalém. E Israel era do reino norte, capital de Samaria. Essas duas regiões foram divididas em 2 partes. Então aqui, o rei Acabe, ele reinava Israel. A gente observa o seguinte, que a palavra vai dizer que Elias era um tisbita que morava na terra de Gileade, ao leste do rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. Acabe, ele era filho do rei Ori. E o rei Ori, ele reinava Israel antes do seu filho. Só que agora o pai de Acabe morre e Acabe assume ali o reinado de Israel. Só que agora havia uma necessidade de uma união política. Acabe queria fortalecer o seu reino. Então o que é que Acabe faz? A Bíblia vai dizer que Acabe, ele se casa com uma mulher por nome de Jezabel. Como era o nome dela? Jezabel era filho de Etibaal, rei dos Sidonitas. A gente observa o seguinte, que os Sidonitas, eles eram de Sidom, mas Sidom era uma terra idólatra, era uma terra pagã, aonde eles adoravam ao Deus Baal. Então, a gente observa o seguinte, Acabe não seguia princípios, Acabe não obedeceu a Deus. Então Acabe, para fortalecer o seu reino, não confiando em Deus, casa-se com uma mulher idólatra, uma mulher pagã. Então o que é que Jezabel pede de presente de casamento? Oh meu rei, oh meu esposo, eu quero de presente que tu retire de Samaria todos os altares e cultos ao Deus de Israel. Tu vai desocupar todos os altares, e nesses altares tu vai levantar o Deus Baal como o Deus de Israel. Só que a gente observa aqui, nessa história, que Baal, ele era o Deus da fertilidade. Baal, ele era considerado pelos Sidons o Deus da vida, o Deus que mandava a chuva. Então ali foi trocado, os cultos em adoração a Deus, foi trocado para que Baal reinasse em Israel. E todos os anos havia uma festa pagã para adorar Baal, para que Baal
mandasse chuva sobre a agricultura. Por quê? Porque a gente observa aqui que Israel dependia da economia da agricultura para sobreviver. Os empresários de Israel sobreviviam da agricultura. Os donos de fazenda sobreviviam do campo. Eles dependiam da chuva cair na terra para que Israel prosperasse. Aí Jezabel, uma mulher manipuladora, manipulou o marido para que Baal começasse a reinar. E todo israelita começasse a adorar a Baal, pedindo chuva, para que Baal descesse chuva, porque enquanto chovia, havia riqueza, enquanto Baal mandava chuva, havia prosperidade. Só que a Bíblia vai nos contar que Deus estava irado, e a gente vai ver uma demonstração que Elias, ele tinha a presença de Deus. O que Deus sentia, Elias também sentia. É no versículo 1, quando ele diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença eu estou. Ele estava dizendo: eu tenho intimidade com Deus da chuva, eu tenho intimidade com Deus do céu, eu vivo na sua presença, eu tenho intimidade com Ele, eu ando assim com Deus. E Deus, provavelmente a Bíblia não fala, mas nem precisa, eu acredito que Deus ali demonstrava a Elias a sua insatisfação com Israel. Só que a gente vai entender no primeiro versículo que Elias agora se manifesta também irado, porque aquilo que incomoda a santidade de Deus também incomoda aqueles que servem ao Senhor. Deixa eu explicar para tu entender. O pecado incomoda a santidade de Deus. Então, se incomoda a santidade de Deus, tem que incomodar aqueles que seguem, tem que incomodar aqueles que vivem a palavra, tem que incomodar aqueles que temem ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Elias agora lança uma profecia. Ô rei, eu vou mostrar para tu quem manda em Israel. Observa que na palavra, Elias não profetiza segundo a palavra do Senhor. Ele se garante e diz: eu vou profetizar segundo a minha palavra. Porque eu e o Senhor somos um. Sabe por quê? A gente é um. Porque eu vivo nele, ele vive em mim. Cristo vive em mim. Então se eu vivo nele, ele também vive em mim. Então, segundo a minha palavra, porque ele habita em mim, não vai chover sobre esta terra. Ele estava dizendo: eu vou te mostrar quem tem o controle da chuva. Eu vou te mostrar quem manda a riqueza para Israel. Eu vou te mostrar quem é que abre a porta. Deixa eu te falar, porque desceu e eu falo. Quem abre a porta não é aquela macumbeira que tu está procurando, não. Quem abre a porta não é aquele centro que tu costuma ir quando as portas fecham. Nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: eu mando na chuva, eu mando no vento, eu mando na tempestade. Eu tenho o controle da tua vida. Ele tem o controle da tua vida. Quem é o macumbeiro para dizer que você vai morrer? Quem é o macumbeiro para dizer que o seu casamento vai se acabar? Quem é aquela perseguidora para dizer que vai matar a tua família? Alabacamandaraçai. Nesta noite, Deus vai mostrar que há Deus em Israel. Aleluias. Acabe, não vai chover. Só que quando ele lança a profecia, presta atenção. Quando ele lança a profecia, eu não vejo, antes da profecia, Deus mandando Elias fazer nada. Eu não vejo. Mas eu vejo ele dizendo: nem orvalho vai cair. Nem orvalho, nem neblina vai chegar. Quanto mais a chuva. No versículo 1. Só que no versículo 2, observa uma coisa. Depois de tudo isso, depois dele profetizar,
Veio a palavra do Senhor. Depois de tudo que Elias falou, depois do posicionamento, veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, retira-te de Israel e vai para o riacho de Querite. O que é que Deus estava dizendo? Vai para o riacho, se esconder de Jezabel e Acabe para tu não morrer. Não te preocupas, porque lá eu já dei uma ordem. Espera aí, deixa eu ver se eu entendo esse negócio. Elias profetiza sem perguntar nada para Deus. Ele não perguntou nada, ele não avisou nada. A gente só se protege quando chega o sinal de alerta para a gente se proteger. Só que aqui, Elias, Deus não fala nada para ele. E nem Elias fala nada para Deus. Só que no versículo 2, a Bíblia vai dizer que Deus diz assim: Elias, tu já profetizou? Eu vou dar ordem para a chuva não descer. Agora, vai para o rio de Querite, se esconde lá. Versículo 4. Tu quando chegar lá, tu vai beber da água do ribeiro, mas não se preocupa, eu já dei ordem. Olha isso aqui. Eu já dei ordem passado. Ele poderia dizer: eu vou ainda dar ordem para os corvos te alimentar. O que é que eu entendo com essa palavra? Antes do caos, antes da crise chegar na tua vida, Ele já providenciou a providência para a tua casa. Não, peraí, isso aí eu tenho que explicar de novo. Antes do problema, da situação se complicar, a ordem já foi dada, que o diabo não mexia na tua casa, que o diabo não mexia na tua vida. Há uma provisão de Deus sobre a igreja. Você vai viver da provisão, porque a ordem saiu, a ordem já saiu. Às vezes na nossa vida é necessário a gente se retirar do cenário. Às vezes a gente fica sem entender. Se retirar, sair de cena, sabe? Se desconectar mesmo das redes sociais. Não sei se você já passou por isso, mas comigo acontece sempre. De repente eu estou muito, sabe, ansiosa e vendo muitas postagens, muito indireta. Aí o Senhor faz: sai de cena. Retira-te. Mas a gente tá vivendo o tempo dos likes. Posta e fica lá na Tucai esperando. Deixa eu ver quem curtiu. Porque isso alimenta o nosso ego. Poxa, ninguém curtiu. Não deu curtição. Ah, vou excluir a foto, vou botar outra. Porque essa vai dar likes. Vai dar curtição. Vão curtir. Ainda não? Aí Deus chega e diz para você: sai de cena, Elias. Mas por que Deus? Sai de cena, é porque eu quero te proteger daqueles que estão achando que tu vai morrer. Sai de cena, é por proteção. Sai de cena, fica quieto, te esconde na sombra do Onipotente, porque na sombra tu descansa. Na sombra tem pão, na sombra tem água, na sombra tem carne para te alimentar. Tem provisão de Deus. Elias se retira. A gente observa que Deus estava dando uma rota, uma direção. Porque ele poderia dizer: então Deus, vou fazer o seguinte, eu vou para Jerusalém. O que é que eu aprendo aqui? Provisão só chega na nossa vida quando a gente está na geografia de Deus. Observa a palavra. Eu já dei ordem, então os corvos estavam lá esperando. Os corvos iam para a geografia que Deus ordenou. E às vezes na tua vida o milagre não acontece porque Deus manda tu ficar e tu sai. Deus manda tu sair e tu fica.
Aí tu tá fora da geografia de Deus. Aí quando a provisão chega, o lugar tá vazio. Esse é o grande problema de nós não alcançarmos resposta da nossa oração. Nós somos inquietos, somos duvidosos. Aí Deus falou naquele culto de avivamento. Hoje já é sexta-feira, está chegando o sábado, não estou vendo nada acontecer. Nós ficamos inquietos. Perdemos a provisão porque a nossa ansiedade nos tira da geografia de Deus e a gente escolhe estar na direção que a gente quer. Elias foi. Quando Elias chega lá, ele começou a beber água. Ele começou ali a comer pão, porque olha o conforto. Todo dia de manhã Elias se acordava. Coisa boa não fazer nada quando a gente está na provisão, né? Quando a gente está na provisão, a gente não faz nada não. Eu já fiquei na provisão de Deus, ficava lá, não fazia nada. Os covos chegavam. É muito bom. Vixe, meu Deus do céu, que coisa boa. A gente chora, mas sabe que menino que chora, o pai responde. Menino precisa só fazer birra. Quando faz birra, o pai, toma meu filho, toma um pirulitozinho, toma uma coisinha doce, para você se calar. Deus é assim com a gente. Só que agora, a gente vai entender na vida de Elias, que provisão tem tempo de validade para acabar. Porque provisão é pouco para o que Deus tem para o destino. Provisão é só para o trajeto. Eita. Provisão é só para a passagem. Eu estou passando pelo deserto, mas tem provisão. Estou passando pelo vale, mas tem provisão. Estou passando pelo cuidado de Deus. Eu estou passando porque Ele está cuidando da minha família, está cuidando da minha vida, está cuidando da minha casa, porque eu estou na provisão de Deus. Só que trajeto tem tempo de acabar. No trajeto que Deus ordena a gente seguir, Ele cuida. Então ali o riacho de Querite era um trajeto que Elias tinha que passar, mas não era destino final. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: ainda não chegou no destino final. Então não fique muito confortável. Muitas vezes é necessário a gente desapegar do que está confortável. Ah, pastora, mas esse negócio de fazer a obra está tão confortável. É porque você está na provisão. Mas quando a provisão acabar, tu tem que se levantar. Elias estava lá, ó. Sol, água, pão, carne. Os covos chegavam. Ele só fazia assim. Eu acho que ele não abria nem o olho. Eu acho que nem o olho Elias abria. Estava sendo cuidado. Você já chegou num lugar, isso é tão bom. A gente chega num lugar e alguém faz, não precisa se levantar, fica aí. Aí a pessoa chega, te serve na mesa. Aí tu quer ser educada, né? Aí tu se levanta, vou te ajudar a lavar as louças. Não se preocupe. Ai, que coisa boa. A gente olha para nossa casa e faz, me livrei hoje. Trajeto. Deus às vezes faz isso com a gente. Aconteceu comigo essa semana. Ontem eu fui comprar até uns quadros para colocar as documentação. Aí quando eu estava lá numa gráfica, aí ligou uma pessoa, uma cantora amiga minha, que morava ali por perto. Aí ela, pastora, todo dia ela liga para mim, né? Pastora, bom dia, que o Senhor abençoe. Todo dia ela manda essa mensagem para mim. Que o Senhor abençoe, a senhora é uma bênção e tal. Aí eu peguei, tirei a foto, disse, estou bem pertinho aqui da tua casa. Ela disse, ai pastora, vem aqui na minha casa, vem comer um bolinho. Só que nesse bolinho a gente ficou para o almoço.
Acabou a gente ficando para o almoço. Quando eu vi, ela já tinha preparado tudo. Trajeto. Você está entendendo? Às vezes você não entende. Eu disse, não, minha filha, pelo amor de Deus, eu não quero dar trabalho, eu só estou passando. Ela disse, não, é uma honra receber a senhora aqui. A senhora vai almoçar, porque eu já fiz tudo. Aí na hora, cadê as mulheres? Eu me lembrei do fogão. Eu disse, glória a Deus, me livrei. Provisão. Às vezes Deus coloca a gente como Elias para descansar um pouco. Não, hoje eu vou te livrar do fogão. Hoje eu vou te livrar das louças. Hoje eu vou botar tu só para comer carne, pão e beber água. E pronto, descansar. Só que isso acaba ficando confortável. E às vezes é necessário Deus nos tirar daquilo que está confortável, porque o que está confortável na vida do crente é passageiro. E nós vemos aqui o seguinte: Deus tirando agora o confortável, porque Elias estava confundindo agora que aquilo era o seu destino final. Ele disse, pronto, aqui eu quero morrer aqui, Deus. Eu não vou sair mais daqui não, que coisa boa, não me preocupo com ninguém está me perseguindo, não me preocupo com ninguém está falando da minha vida. Só que Deus tira lá de trás do confortável para vir para frente para o destino final, aí começa a ser visto. Aí a Bíblia vai dizer que Deus no versículo 9... ele chega para Elias. E ele diz assim, Elias, levanta. Se Deus diz levanta, é porque estava confortável, ele estava deitado. Porque Deus não vai mandar ninguém que está de pé se levantar. Pegou a visão? Quando Deus disse, levanta Elias, automaticamente a provisão acabou. Quando Deus falou, Elias, a Bíblia não fala, mas eu acredito que a voz de Deus bradou em toda a terra e até os corvos ouviram. E disse, chegou a hora, não é para levar mais comida para ele. Já aconteceu uma vez uma situação na minha vida, eu acho que eu já contei isso aqui, mas tem gente nova. Lá na Paraíba, quando a gente chegou lá, e uma irmã daqui, uma ovelha antiga, ela liga pra gente, a gente muito preocupada lá na Paraíba, numa prova no deserto terrível. Aí ela liga e diz, pastora, Deus nesta noite mandou eu todo mês mandar para a senhora o dinheiro do seu aluguel. Eu disse, maravilha, é de Deus esse negócio. E ela passou 7 meses mandando, todo mês ela mandava o dinheiro do aluguel. Só que o dinheiro do aluguel que ela mandava, pagava conta de água, conta de energia, conta do aluguel e ainda a internet. Pagava todos os débitos da casa. E quando o trajeto acabou, que a gente do sertão, a gente desceu para Paraíba, fomos para lá para trabalhar no ministério lá. E aquele ministério disse, pastor, a partir de hoje o ministério vai se responsabilizar com todos os gastos e também as suas despesas aqui. Isso foi num dia que foi acertado. No outro dia a irmã liga para mim, dizendo, pastora, essa noite Deus me visitou e disse que não era mais para eu mandar e eu não sei o que é que eu faço. Isso foi real. É só para quem crê. Você está entendendo que provisão tem tempo de validade? Quando ela falou isso muito preocupada, porque ela não sabia como me falar. Só que ela não estava entendendo que
A hora do riacho secar, é a hora de novas oportunidades. Pega isso. A hora que o riacho acaba a água, é a hora que Deus está chegando com novas oportunidades para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida. Toma posse dessa palavra. O riacho vai secar, porque já está no tempo dele secar. Mas Deus está providenciando a abundância, a prosperidade, o milagre chegar na tua casa. Quando Deus disse isso, automaticamente o riacho acabou a água. Elias ficou lá esperando. Só hoje, Deus. Só mais uma vez. Estou com saudade do pão, só hoje. Mas os corvos não foram mais. Porque aquela provisão era só para o trajeto. No trajeto tinha provisão, mas tinha tempo para acabar. Aí Deus no versículo 9 diz: Elias, eu já ordenei a uma viúva cuidar de ti. Como é isso? Quer dizer que antes do riacho, antes da provisão acabar, Deus já tinha visitado uma mulher fenícia, uma idólatra. Porque esta viúva, ela era uma mulher pagã. Esta mulher, ela era da terra de Jezabel. Essa mulher, ela não era crente. Essa mulher não conhecia Deus. Mas eu entendo aqui que mesmo sem conhecer a Deus, ela temia a voz de Deus. Porque tem gente que não é crente, mas teme mais o poder de Deus do que pessoas que carregam a Bíblia do braço e vêm todo dia para a igreja. Porque o fato de você estar aqui com a Bíblia debaixo do braço não te faz de igreja. O que te faz de igreja é obedecer, é acreditar naquilo que você não vê, mas você crê que Deus dá existência. Então ela creu no que Deus falou com ela, porque Deus disse: eis que eu já dei ordem ali a uma mulher viúva para te sustentar. Aí Elias disse: pronto, uma empresária, uma fazendeira. Eu acho que realmente é melhor do que aqui o rio. Realmente, Senhor, me manda logo para lá. Eu acho que o negócio é melhor. Só que se Deus tivesse separado uma mulher rica, não era milagre. Era muito fácil alguém rica, empresária, ligar e dizer assim: Deus mandou eu te abençoar. É muito fácil. Agora eu acredito quando Deus usa alguém que nem tem para ela, mas manda te abençoar, e tu fica sem entender. Eu já vivi isso um dia desse. Um dia desse eu vivi isso. E na hora eu fiquei tão constrangida, que quando eu fui negar, ela disse: pastora, a senhora quer impedir a minha bênção, pastora? Pegue a bênção. Aí eu, meu Deus do céu, não, eu estou plantando na sua vida, porque eu sei que o céu vai me devolver. Pegue a bênção. Só entende isso quem vive milagre, quem acredita em milagres. E a gente vai finalizar para você entender que isto é real. Que quando a gente planta na vida de pessoas, quando a gente planta num altar, o mundo espiritual respeita a plantação e devolve em dobro. Vai para Sarepta, porque eu já dei ordem lá. Ele vai. Quando ele chega em Sarepta, estava lá uma viúva pelo chão da cidade, catando gravetos.
Se fossem umas madeiras, era muita comida. Mas era 2 gravetos. Ele se aproxima da mulher e pede água àquela mulher. Primeiro confronto. Ela não podia falar com ele porque ele era estrangeiro e ela era viúva. Estava totalmente fora dos padrões da lei daquela época. Só que ela se levanta e ela vai. Quando ela dá mais ou menos alguns passos, ele faz: ei, mulher, traz a tua mão um pouquinho de bolo para mim. Bolo naquela época significava pão. Algumas traduções da Bíblia falam pão e outras falam bolo. A minha fala bolo. Mas vai ter algumas traduções aí que vai falar pão. Vai muito pelo escritor. Só que tem o mesmo significado, bolo para pão, porque tudo era feito do mesmo material. E quando ele faz isso, ela responde para ele dizendo o seguinte: meu senhor, eu não tenho muita coisa em casa. Olha na minha mão, só 2 gravetos. Porque o que eu tenho em casa só vai dar para a última refeição. Para mim e para meu filho comer e morrer. Elias olha para ela e faz assim: vai, mulher, faz primeiro para mim. Irmãos, é muita ousadia. Você chegar na casa dos outros e dizer: não, primeiro tem que me servir, para depois servir a família. Mas o que Elias estava aqui era provocando a fé daquela mulher. E Deus às vezes permite uma situação na vida da gente para provocar a nossa fé. E a gente fica desligado no mundo da lua. Elias estava provocando naquela mulher o que ela nunca viveu na vida dela. Aquela mulher era uma mulher pagã, idólatra. Elias agora estava ensinando a ela a se utilizar da fé. Acreditar naquilo que estava saindo da sua boca. Palavra profética. E ela obedeceu a voz do homem de Deus e foi para casa. E ela traz o bolo, pequeno, mas traz com água. Entrega para aquele homem. Quando Elias, eu acredito que Elias sentou, cruzou as pernas, que estava muito folgado por causa do rio Querite. Porque quando a gente sai da provisão, a gente é folgado. Ele terminou de comer o bolo, bebeu a água, deu aquele arroto nordestino, olhou para ela e disse: ô mulher, agora volta para tua casa e vai lá fazer o bolo do teu filho. Eu não vejo na história quando ele deu a ordem dizendo que não iria faltar mais farinha nem azeite na botija. Eu não vejo a mulher questionando que a casa estava vazia. Eu não vejo. Eu vejo ela indo para casa preparar. Quando ela chegou em casa, eu acredito que foi essa cena. Ela chegou que ela estava debaixo de uma palavra. Pegou a panela, colocou na mesa. Eu acredito que ela não quis nem olhar para a vasilha de farinha. Pegou a farinha e começou a colocar, sabendo que estava vazia. Mas ela estava debaixo de uma palavra de autoridade de um homem de Deus. E ela sabia que aquela palavra tinha peso. E que o Deus de Elias não ia deixar Elias envergonhado. Quando ela virou a vasilha, a farinha começou a cair. E ela pega a garrafa, a botija de azeite e começa a misturar. E ela percebe que ali começou a mistura. E ela ali prepara. E ela ali faz o bolo para ela e o filho se alimentar. O que é que eu quero tirar de exemplo com isso? E fechando já a Bíblia. Observa uma coisa.
se faz pão ou bolo com trigo. Trigo, ele não tem semente. Alguém já viu trigo, alguma semente nele? Alguém já conseguiu tirar do trigo alguma semente? Sabe por que você não consegue tirar? Porque o trigo é a própria semente. O trigo é a própria semente. Então, aquele pão, aquele bolo que aquela mulher estava trazendo, vai pegando isso, porque o vereador já pegou. Quando aquela mulher que estava debaixo de uma palavra trouxe na sua mão tudo que ela tinha, ela estava dizendo assim: eu estou trazendo as sementes para plantar na tua vida. E se tem uma coisa que Deus respeita, é plantação. Eu não sei o que é que você tem plantado na vida das pessoas. Eu não sei o que você tem plantado na vida da tua vizinhança. Eu não sei o que tu tem plantado lá na tua empresa. Eu não sei que tipo de plantação tu planta no órgão que tu canta, no ministério que tu trabalha, onde você mora, no meio da tua família, no altar da tua igreja. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a palavra foi liberada, e o que você plantou vai retornar. Fica de pé, porque o que você plantou vai ter retorno. O que você fez para o altar tem retorno. O que você fez na vida de pessoas tem retorno. Elias começou a entender agora que o riacho era uma provisão, era um trajeto. O destino final agora era Sarepta. Enquanto Elias estava apegado só a água, pão e carne, Deus estava preparando a providência, a abundância para casa, dormida e ainda alguém para cuidar do seu ministério e da sua vida. Deus já está providenciando o destino final. O destino final vai glorificar o nome do Senhor. Ei, você não vai passar toda a vida de provisão. Tem abundância para a tua casa, tem abundância lá para a tua empresa, tem abundância para os teus projetos. Esta noite é noite de crescimento, é noite de conquista. Deus está convidando a igreja para viver a sua fé. Deus está motivando você, está dizendo: eu estou motivando a tua fé. Eu permiti a situação para você entender que o que eu tenho para você é maior do que isso que você está chorando. Você está lamentando pela porta que se fechou. Você está lamentando pelo um relacionamento que foi embora. Você está se lamentando pela amizade que não ficou. Mas Deus está dizendo: eu vou mandar algo melhor. Está chegando algo melhor. Deus está mandando algo melhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Aleluias. Quem sabe aqui no nosso meio tem alguém que está só se lamentando pelo que já foi. Se foi, era porque não era seu, não era para você. Às vezes a gente se apega a um carro. Pastora, mas eu tinha convicção que o carro foi Deus que me deu. Mas chegou um tempo na sua vida que você não deu mais para pagar as parcelas, e o banco levou de volta o que era seu. Quem sabe você também estava pagando um apartamento, uma casa, mas não deu mais para pagar, e você perdeu o financiamento. Quem sabe foi um relacionamento seu, que você até hoje tem sentido porque saiu da sua vida sem explicação, e até hoje você não entende por que foi embora. Uma porta que se fechou. Mas eu era feliz, pastora, naquele emprego. Eu amava o meu emprego. Mas você não entendeu que aquilo era só uma provisão para aquele momento. Porque o que Deus tem para você é maior. Deus tem coisas maiores. E o que você precisa aqui é fazer o que essa mulher fez: confiar no Senhor. Quem sabe você chegou aqui e você ainda não entregou a vida para Jesus. Você não conhece essa experiência. Você nunca teve experiência com Deus. Talvez você se afastou, mas você nunca viveu uma experiência de intimidade com Deus. Mas Jesus hoje está dizendo: eu quero mudar a tua história. Chega de viver em trajetos de provisão. Eu quero o teu destino para te abençoar. Vem para aqui para frente no nome de Jesus. Vem para aqui para frente, você que está aí atrás chorando, as lágrimas estão correndo, porque isso é o Espírito Santo que está falando com você, dizendo: você chegou aqui porque eu te trouxe para mudar essa história. Você tem que parar de estar batendo nas portas erradas. Você tem que parar de estar buscando rotas erradas, de estar em cenários que não é para você. Deus, Ele já traçou o caminho, a rota, a direção. E a direção para você é de crescimento. Cadê você? Vem para cá no nome de Jesus. A primeira pessoa. Vem para cá, tem aí, eu sei que tem aí. O Espírito Santo está aí batendo no coração, está saculejando. E bate aquela tremura, o coração acelera, a garganta fica seca. É para você essa palavra. É uma oportunidade. Ei, o riacho secou. É porque Deus quer te dar novas oportunidades. É para você essa palavra. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem mudar essa história agora, hoje. É para hoje. É para já.